Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos de volta. Hoje nós vamos falar novamente sobre clássicos infantis. Eu trouxe hoje para vocês o clássico infantil que se chama Os Três Porquinhos. Todo mundo já conhece essa história, né? As crianças também adoram essa história. Então hoje eu vou mostrar para vocês os personagens que eu confeccionei em EVA, tá? E eu fiz os moldes também, que vou disponibilizar para vocês, tá? E também algumas atividades que eu desenvolvi para a faixa etária dos 5, 6 anos, 4, 5 e 6 anos, tá? Educação infantil, até o primeiro ano, talvez o segundo ano com algumas adaptações, tá? Depois eu vou mostrar para vocês todas as atividades. Então eu confeccionei os personagens em EVA e com os personagens em EVA eu montei toda a sequência de atividades que vai trabalhar diversos conteúdos como letras, números, quantidades, pareamento de cores e quantidades também. E depois eu mostro uma a uma para vocês. O primeiro vídeo dessa série de clássicos infantis foi Cachinhos Dourados. Eu fiz um vídeo na semana passada com os personagens da história Cachinhos Dourados e diversas atividades, tá? Eu vou deixar aqui em cima para você acessar depois desse vídeo aqui. Vai lá e assista aquele vídeo. Eu vou disponibilizar também aquele material para quem quiser. É só deixar o e-mail lá nos comentários daquele vídeo. Eu vou começar mostrando para vocês os personagens da história, tá? Esses personagens aqui em EVA vocês podem utilizar na contação da história. Também é sempre importante mostrar o livro, tá? Primeiramente, mostrar que a história saiu do livro, né? Veio de um livro. E depois utilizar esses recursos pedagógicos para a criança ser mais motivada. É sempre bom utilizar esses recursos pedagógicos nas contações de história, porque desenvolve mais a imaginação, a criatividade da criança, a motivação também, porque ela quer prestar atenção, ela quer ver o próximo personagem, parece que o personagem sai da história. Então, é sempre bem legal utilizar esses recursos pedagógicos nas contações de história, tá? Então, você pode utilizar só mostrando, ou também se você quiser pendurar esses materiais num quadro, ir mostrando, ir pendurando também, montar um cenário também fica bem legal, tá? Então eu confeccionei os três porquinhos da história, assim, de EVA, tá? Cada um de um jeitinho diferente, de uma cor diferente, tá? Os três porquinhos. Eu tenho todos os moldes desses personagens para quem quiser, se alguém quiser para confeccionar, então todo esse material aqui, deixa o e-mail aqui nos comentários desse vídeo, tá? E se inscreva no canal primeiro, para depois receber todo esse material. Eu vou enviar por e-mail para vocês, tá? Para quem quiser. Eu confeccionei também o lobo e as três casinhas dos porquinhos, a casinha de madeira, a casinha de tijolos e a casinha de palha. Tudo isso foi confeccionado em EVA, tá? Esse EVA é um EVA normal, tá? E aqui foram utilizadas técnicas com lápis de cor no EVA para dar esse efeito, tá? Da madeira, do tijolo e da palha. Vocês vão utilizar um EVA amarelinho, clarinho, e utilizar o lápis de cor marrom para fazer os traços e os risquinhos aqui para imitar a palha, tá? Na de tijolos, vocês vão traçar também com lápis de cor marrom também o formato, né? Os formatos dos tijolinhos. E na de madeira eu usei um EVA marrom e só tracei para imitar as madeiras, tá? Então isso também vai ficar a critério de vocês, eu tenho um molde da casinha, do tamanho, do formato da casinha, e depois vocês vão enfeitar, decorar conforme vocês quiserem, né, as casinhas de vocês, tá? Pra quem quiser confeccionar esse material para contação da história. Então as minhas dicas para contação da história são, primeiramente, você mostrar o livro, conversar sobre a história. No caso dos clássicos, é sempre bom conversar com as crianças, porque a maioria delas já ouviram essa história, né? Ou no ano anterior, ou em casa, ou tem o livro, então elas têm muito o que falar sobre a história. Então, primeiramente, fazer uma conversação e falar sobre a história, o que acontece, os personagens, e aí mostrar o livro, e aí a contação da história, tá? Vocês podem fazer a contação da história de diversas formas, como preferirem, mostrando os personagens, pedindo para as crianças interagirem com a história, as falas dos personagens aqui nessa história, tá? Que é bem interativa, é bem legal.
Uma dica bem legal é, ao final da história, antes de terminar a história, parar e questionar as crianças. Como vocês acham que vai terminar essa história? Qual é o final da história? Vocês sabem? Ou quem não sabe, imagina como será que vai terminar? O que vai acontecer com os porquinhos? O que vai acontecer com o lobo mau? E aí deixar com que elas utilizem a criatividade delas, a imaginação, para falar nesse momento também, né? Aí depois vocês finalizam a história. E aí as crianças vão comparar, né, o final da história que elas inventaram, que elas criaram, que elas gostariam que acontecesse com o final real da história. Depois da contação da história, é bem legal fazer a dramatização também da história. Então, onde a criança vai incorporar o personagem, ela vai vivenciar o personagem, vai falar, né, as falas, imitar o personagem, também é bem interessante para desenvolver toda aquela parte da artística, né, da dramatização, da expressão oral, facial, corporal também nesse momento, tá? É bem importante também. Depois de explorar toda essa parte mais ampla, tá? Do desenvolvimento amplo na sala, da fala, de andar, de caminhar, de explorar o espaço também da sala de aula, a gente parte para atividades mais de motricidade fina, então, tá? Existem várias atividades que a gente pode estar explorando a partir dessa história. Eu gosto muito de trabalhar com a história e depois da história fazer sempre algumas atividades relacionadas para fixar bem o conteúdo, o que foi trabalhado e muito mais, né? Porque a gente pode envolver diversas coisas aqui, só a questão dos porquinhos, por exemplo. Na contação da história, durante a história, a gente vai estar trabalhando aqui o quê? O que a gente pode trabalhar aqui? Por exemplo, só na questão dos porquinhos. As cores, né? A gente pode trabalhar as cores das roupinhas. Eu já fiz roupinhas de cores diferentes para isso, com esse objetivo de trabalhar as cores, tá? As quantidades aqui, a contagem, né? Para as crianças pequenas, para as crianças menores, a contagem até o 3, as quantidades, quantos porquinhos tem? Aqui, 1. E agora, quantos são? 2. E agora, 3. Então, vamos contar. 1, 2, 3. Então, para as crianças pequenas é bem legal porque elas estão quantificando e vendo, né, as quantidades, contando junto. É bem legal durante a história trabalhar também. Ou depois da história, no final, pegar os personagens novamente, associar aqui cada casinha, por exemplo, dependendo como você contou, né, a história. Então, por exemplo, a casinha de madeira. Vocês lembram na história? Quem era o dono dessa casa? Para trabalhar a memória da criança, né? Será que alguém vai lembrar de quem era a casa de madeira? Quem construiu essa casinha? E aí eles vão, né? Sei lá, quem você utilizou. Ah, foi o porquinho, esse porquinho aqui de roupinha laranja, por exemplo, tá? Eles podem também, a gente pode também, junto com as crianças, escolher nomes para os porquinhos. Então, cada porquinho vai ter um nome. Para a criança maior, ela pode escrever o nome do porquinho, fazer frases. Bom, dá para explorar muita coisa com esse material, tá? Por exemplo, o porquinho Joãozinho mora na casa de madeira, né? O porquinho de roupinha amarela mora na casa de tijolos e assim por diante, tá? Trabalhar os materiais também que foram construídas as casinhas, tá? O tijolo, de onde vem, como é feito, né? A palha, como é, onde ele pegou a madeira, de onde ele pegou a madeira, de onde vem a madeira que a gente faz as casas. Muitos questionamentos aqui a gente pode fazer. Essa história, esse clássico aqui, a gente pode trabalhar, desenvolver um projeto, né? Porque é muito assunto, muita coisa, tá? Então, eu falei algumas ideias para vocês que podem ser feitas, tá? Com essa história. E agora eu quero mostrar para vocês, então, as atividades que eu fiz, que aí sim são atividades em folhas, tá? São 11 folhas, 11 atividades que vocês podem estar adaptando aqui para, dependendo da idade da criança. Tem jogo da memória, tem atividades que trabalham os tamanhos, sequências, né? Sequências de cores, o paramento também de cores. E eu também fiz uma atividade onde a criança vai trabalhar as palavras, tá? Então aqui mais pro primeiro ano, a palavra, a quantidade de letras, a letra inicial e final, as vogais e consoantes, né, saber diferenciar.
e sílabas, tá? Isso mais pro primeiro ano, para alfabetização, tá? Mas agora eu vou mostrar então para vocês essas atividades aqui e lembrem, tá? Se vocês querem receber esse material, eu estou disponibilizando gratuitamente esse material para quem tiver interesse, tá? Só que tem que se inscrever no canal, tá bom? Então quem tiver inscrito no meu canal, deixa o e-mail aqui embaixo que eu enviarei para vocês logo esse material aqui todo em PDF e os moldes também para a confecção dos personagens em EVA, tá? Então vamos lá agora, eu vou mostrar as atividades. Essas são as atividades, então, que eu criei, tá? Que eu desenvolvi a partir da história Os Três Porquinhos, tá? Então a primeira atividade é uma atividade de contagem, mas utilizando um gráfico, tá? Então aqui a utilização de gráficos é bem legal, é bem importante, tá? Para a criança quantificar. Então ela vai pintar aqui as quantidades, ela conta quantos porquinhos tem, por exemplo, quantos verdes tem. 1, 2, 3, 4 porquinhos verdes, ela vai pintar 1, 2, 3, 4 quadradinhos, tá? E depois, aqui embaixo, ela vai escrever o número correspondente, o numeral correspondente, tá? Então, vai trabalhar aqui contagem, quantidades, gráfico, né? Construção do gráfico, tá? Nessa atividade. A próxima atividade é uma atividade para encontrar palavrinhas aqui, né? No caça-palavras, a palavra lobo e a palavra porquinho. E pintar e depois escrever a palavra aqui embaixo, tá? E tem uma atividade para trabalhar vogais e consoantes também, aqui diferenciando vogais e consoantes, para quem está trabalhando já essa diferenciação, tá? Aqui é essa atividade que eu falei para vocês, então, a palavra lobo, a criança vai escrever aí quantas letras, letra inicial, final, vogais, consoantes e sílabas, tá? Aqui é a mesma atividade com a palavra porquinho. Essa atividade, então, para ligar aqui, parear, né, as cores das roupinhas com a cor correspondente e também aqui a palavra, o nome da cor, tá? Então, vai ligar o porquinho com a roupinha amarela no amarelo e na palavra amarelo, tá? Aqui a sequência de cores, então, para seguir a sequência, vermelho, amarelo, é a criança que vai pintar até o final. Trabalha também formas geométricas aqui. Aqui para a criança diferenciar, então, a posição de cada porquinho e aqui os tamanhos. Tem que terminar de arrumar aqui. Jogo da memória, com 6 diferentes desenhos, tá? Jogo da memória para a criança... eu sempre gosto de fazer jogo da memória, porque a criança pode... É um recurso que ela vai, né, além de trabalhar memória, atenção, várias habilidades no jogo, ela pode levar para casa, né? Para brincar com a família, com os irmãos, com os pais, é bem legal. O jogo da seriação, para trabalhar também os tamanhos, tá? E a seriação de tamanhos do maior decrescente ou crescente, né? Para ordenar de acordo com o tamanho do lobo. Aqui mais uma atividade matemática, então, para contagem oral, né? Ligar com as quantidades. E aqui a criança vai desenhar, né? Na sua vez de desenhar as casinhas, de acordo com a quantidade. 1 casinha, 2 casinhas, 3 e 4. Essa é uma atividade de soma, tá? Bem simples para as crianças menores, tá? Então, ela vai somar, contar aqui quanto tem, colocar o número, mais 1 aqui também, 1 mais 1. Aí ela põe o número e desenha a quantidade. Ou aqui ela pode representar em bolinhas, ou não precisa necessariamente fazer o desenho, tá? E a última atividade é para a criança encontrar, levar, né, o porquinho até a casinha. Então, são 3 caminhos, ela vai ter que descobrir qual é o caminho que chega na casinha do porquinho, tá? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessas ideias, dessas atividades, desses recursos pedagógicos. Eu adoro trabalhar com clássicos infantis, com histórias infantis no geral. E eu sei que as crianças também são apaixonadas por histórias, elas adoram ouvir histórias. E não se preocupe se você já contou a história, reconte novamente, não tem problema nenhum. A criança ama ouvir novamente a história, tá? E trabalhar com recursos assim também é tão bom, a criança ama, eles adoram, eles querem ver, eles querem pegar, eles amam, tá?
Então, utilizando esse tipo de recurso, a gente faz com que as nossas aulas fiquem mais interessantes para a criança, né? Chame mais atenção, desperte a motivação e também a imaginação, a criatividade, muitas coisas, são muitos fatores positivos no uso desses recursos pedagógicos em sala de aula, tá? E também em casa, com as crianças, né? Com seus filhos, para quem gosta desse tipo de trabalho, gosta de fazer, não deixe de fazer e utilizar com seu filho também, porque ele vai adorar, tá? Então, espero que vocês tenham gostado de todas essas ideias. Se você gostou, deixe seu e-mail aqui nos comentários desse vídeo, se inscreva no canal, que eu estarei enviando todo esse material aqui gratuitamente para você, tá? Então, nos vemos no próximo vídeo. Tchau!